amigos queridos, nesta manhã luminosa em nossas vidas, buscamos a presença de Jesus, sentindo a vibração doçurosa do seu amor manifestado em seus mensageiros, aqueles que lhe representam o amor na terra e que vieram ter conosco por acréscimo de misericórdia, para ombrearem conosco as singelas tarefas que abraçamos, aprendendo a servir em nome de Jesus. Que as nossas tarefas, Senhor, da versão de compromissos iluminativos que trouxemos agendados em nossa consciência, possam se expandir nesta hora. Todas as vezes que estivermos com o próximo, amparando e socorrendo a dor de alguém. Se conosco, Senhor Jesus, que esta equipe espiritual, responsável por este Evangelho em nossa casa, possam encontrar vibrações serenas em nosso pensamento, sentimentos, compaixão e caridade em nossos corações, para que juntos nos sintamos instrumentos de um trabalho que não nos pertence, mas que verte do mundo espiritual em favor de todos nós. Que as infinitas bênçãos do seu amor, Senhor, nos envolvam, nos fortaleçam e permaneçam entre nós, hoje e sempre. E que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo A Fé Transporta Montanhas, e o item que nós vamos ler é: Divina inspiração de Deus, a fé desperta todos os nobres instintos que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. É preciso, pois, que essa base seja forte e durável, porque se a menor dúvida vier abalar, em que se torna o edifício que construíste sobre ela? Elevai, pois, esse edifício sobre fundações inabaláveis, que a vossa fé seja mais forte que a dos sofismas e as zombarias dos incrédulos, porque a fé que não afronta o ridículo dos homens não é a verdadeira fé. Nós sabemos que estamos entrando num tempo de regeneração, e a fé é o alicerce sobre o qual a regeneração íntima do espírito se faz, através da ação transformadora das nossas memórias doentes do passado, em construções felizes que o Evangelho mostra que são inamovíveis, estruturas muito sólidas. Temos também falado da incredulidade como sendo um fanatismo derivado do materialismo, porque fica conveniente eu justificar que nada creio para poder fazer aquilo que as minhas tendências me inclinam, sem que eu tenha que filtrar pela minha razão. Mas acontece que temos observado nas conversações com amigos que muitas pessoas se envergonham de uma religião. Às vezes não querem dizer o título da sua religião. E às vezes, no meio mais culturalmente intelectualizado ou no meio culturalmente mais cientificado, as pessoas às vezes acham que religião não é uma coisa importante, não é uma coisa significativa. Então, enfrentar a zombaria dos homens, né, os sofismas dos incrédulos, em nome de uma confiança absoluta e inamovível daquilo que eu quero para mim, na minha vida, é uma decisão importante doravante para todos nós.
o contexto em que nós vivemos? Uma onda crescente de loucura. Mas não são daqueles que estão confinados. Uma onda crescente de loucura, ou seja, pensamentos alienados da verdade das leis de Deus. E rompe de toda parte, domina os lares, destroçam os lares. Nós temos visto as viciações de toda sorte, de toda ordem, permeando as famílias. Então, esse contexto que nós estamos, existem alguns recursos dentro da doutrina espírita que poderão sanear esse mal que acomete a humanidade. E o principal recurso, nós estabelecermos no ambiente familiar um ambiente favorável a estimularmos-nos uns aos outros para a transformação necessária, porque sozinhos não teremos força para essa transformação. Precisamos de estímulos fortes que na configuração da nossa família este lar nos oferece. Então, a mensagem do Reino de Deus, cada semana na família, representa remédio valioso que consegue recompor as distonias psíquicas, aquelas que jazem anestesiados sob o jugo de forças ultrizes e vingadoras de existências pretéritas, diz Joana de Ângeles. O estado anestesiado da nossa consciência favorece que os impulsos do passado prevaleçam em nós. De que forma nós podemos dizer que o Evangelho no lar, ou trazer Jesus para a nossa vida, pode alentar e modificar esse estado de coisas? O primeiro grande valor que a família, enquanto na criação dos filhos, precisa falar, repetir, sentir e viver, é sobre a justiça de Deus. A justiça de Deus é algo ainda incompreendido pela grande maioria de nós, que estamos desavisados do que seja necessidade evolutiva e merecimento. E quando nós começamos a conversar na família sob a luz do Evangelho de Jesus, sobre a justiça de Deus, que tudo o que nos acontece é para o melhor, que nós estamos sempre amparados pela bondade do Pai amantíssimo e que Jesus está por todos nós, sustentando aquilo que nós chamamos dor, que nada mais é do que a consequência dos nossos desatinos. Diz ainda aqui o texto: há mais enfermos no mundo do que se supõe que existam. Temos repetido isso todos os dias. Há mais enfermos no mundo do que se supõe. Isto porque no reduto familiar raramente fecundam conversações edificantes. Raramente. Entendimento fraterno, tolerância uns com os outros, um desinteresse em auxiliar. Então, muitas vezes, se nós formos avaliar, o que permanece nos diálogos são queixas, insatisfações ou rebeldias. A maioria do diálogo é ligado a queixas, insatisfações, cobranças. Isso revela para nós, que somos espíritas, trabalhadores das casas espíritas, que nós precisamos ter olhos de ver o tempo evolutivo do outro e desenvolver uma caridade do compasso de espera para que aquele espírito amadureça, mas que em momento nenhum eu desista, porque muitas pessoas desistem dos seus familiares mesmo morando juntos. Largam para lá. E se a tendência já for fugir ou se isolar, isso se agrava. Então, respeitar o tempo do outro sem desistir de investir naquele relacionamento é um princípio da regeneração. Então, olha só,
Vinculados por compromissos vigorosos para a própria evolução, os espíritos reencarnam-se no mesmo grupo, endividados entre si para o necessário reajustamento, trazendo nos refolhos da memória espiritual as recordações traumáticas e as lembranças nefastas. Então, aqueles quadros de memória que nós já falamos aqui, aquelas cenas, aquelas imagens mentais, elas se comunicam, elas estão vivas. E mesmo que a nossa palavra seja silenciosa, as vibrações dessas construções, dessas ideias, elas se comunicam e nós interagimos com esses influxos dessa memória espiritual através de recordações traumáticas. E nós passamos a reconhecer nos nossos antigos desafetos do passado. E com isto, se isso não é claro e transformador, nós vamos nos deixar arrastar por processos de obsessão espiritual recíproca, de encarnado para encarnado. Muitas famílias vivem dramas porque têm processos de obsessão recíproco. Graças, em função do ódio, do desafeto, das mágoas e tudo mais, e dos impulsos vingativos que trouxemos, isso se estabelece uma relação de domínio e poder por parte de um e de passividade e subjugação por parte do outro. Esse é um processo obsessivo. Toda vez que alguém subjuga alguém, e esse alguém subjugado aceita essa subjugação, seja consciencial, seja até física, moral, é um processo de obsessão espiritual. Então, muitos lares se desfazem, muitas desavenças se agudizam. Essas loucuras manifestadas na forma das tendências ao suicídio, as viciações de toda a natureza, se devem a essa intolerância, porque aquele lar precisava ter recebido a vibração do Evangelho de Jesus para ir saneando esses males que nos acometem. A família, em tais circunstâncias, ela se transforma num palco de tragédias, quando não se faz palco de traições, insídias e etc. Então, estimulando os desajustes que se encontram inatos no grupo consanguíneo, a comunicação, a nossa comunicação tem sido muito grosseira na humanidade. A humanidade dispõe de jargões, ditos populares, falas estereotipadas, muito difíceis quanto à vibração. Ensinar desde criança, desde pequeno, as crianças a falarem palavras cujo tom vibratório tem uma imantação superior, isso auxilia na formação das ideias e do pensamento. Se nós estamos falando palavras mais leves, com um tom vibratório feliz, aquilo vai aplacando os nossos pensamentos em torvelinho, aqueles ensimesmamentos, aquele estado confusional do pensamento vai aplacando. Então a fala faz parte da evangelização em nossos lares. A educação da fala para educarmos o pensamento e o sentimento. Então, Jesus, porém, quando se adentra pelo portal do lar, modifica a paisagem espiritual do recinto. Porque quando nós temos os hábitos espirituais desenvolvidos, o hábito da prece, da convivência mais saudável, do evangelho em nosso lar, essas vibrações deletérias dos campos obsessivos que trazemos, esses miasmas da intolerância, os tóxicos da ira, as palavras azedas, elas vão se transformando num ambiente mais limpo, mais saneado, higienizado pela vibração dos espíritos que nos auxiliaram no planejamento reencarnatório. São eles que vêm em nome de Jesus. São eles que trazem a vibração de Jesus para o nosso lar.
E com a presença deles é como se acordasse em nós os planos que traçamos juntos para a nossa redenção espiritual. Então as cargas vibratórias vão se modificando e essas expressões de desarmonia, desconforto, produzindo natural condição de entendimento, cedem lugar à profunda indulgência, à compreensão uns pelos outros, quando uma certa humildade precisa existir em nós de pedirmos ajuda para aqueles que não aprendemos a amar, porque aqueles que nós já amamos já nos auxiliam, mas pedir ajuda para aqueles que nós ainda não aprendemos a amar, para que nós possamos juntos fazer esse ajuste, para nós sairmos do papel de vítima que não somos e entrarmos na condição de espíritos operosos para que a fé seja a nossa obra naquele relacionamento. Com Jesus em casa, acendem-se as claridades para o futuro, a iluminar as sombras que campeiam desde agora. Que nós possamos, então, ter por hábito abrir o nosso lar para que o cristianismo redivivo ali faça morada. Então nós vamos perguntar agora, na nossa intimidade, responder para nós mesmos, para o espírito que nós somos, ante a nossa consciência, como está o nosso lar, né? Se nós estamos nos sentindo num lar, ou numa casa que tem um lar. Essa resposta ela é muito importante para nós, porque para que nós tenhamos um lar, é absolutamente necessário que nós tenhamos tempo para esse lar. Porque qualquer coisa que nós desejamos construir na Terra, além do espaço, nós vamos precisar de tempo. Não que alguém vai nos doar um tempo. O tempo já nos é concedido. Nós é que temos que empregar um tempo da nossa vida para o nosso lar. Então, para nós respondermos essa pergunta, como vai o nosso lar, como está o nosso lar, é preciso que a gente responda qual é o tempo que nós temos para ele. Que nós realmente estamos dedicando para a construção desse lar. Muitas vezes nós temos um lar onde acolhemos espíritos em que vamos fazer profundos reajustes. Outras vezes, nós vamos ver lares onde foram estabelecidos ali uma convivência em espíritos bastante afinizados, que têm bons sentimentos, que não têm graves problemas ali, naquele lar. Outros lares serão mesclados de espíritos afinizados e outros nem tanto. Mas só isso não significa que nós estamos estabelecendo realmente um lar. A presença, muitas vezes, de espíritos afinizados não significa que seja um lar. Porque, veja, nós podemos conviver num determinado ambiente de trabalho com pessoas afinizadas e aquilo não significa lar. Porque lar é algo muito
de uma intensidade muito superior, de conexões profundas com Jesus. Então, nesse livro que nós estamos estudando, chamado Família, tem um texto intitulado Jesus em Casa. Ele diz assim: o lar, não a casa, o lar, é o santuário em que a bondade de Deus te situa. Dentro dele, nos fios de consanguinidade, recebe o teu primeiro mandato de serviço cristão. Então, o lar é um ambiente onde nós vamos operar, sermos operosos como cristãos. E nós estamos falando há alguns dias sobre o Evangelho no lar, porque a grande maioria de nós que estamos na Terra, embora na nossa história evolutiva já fomos pais e mães 1 milhão de vezes, já casamos, descasamos, viuvamos, voltamos a casar. Enfim, essa história da humanidade de nos agregarmos em família, ela é, obviamente, muito bem estruturada. Porém, isso não significa que nós realmente aproveitamos estas oportunidades redentoras para estabelecer um lar dentro da família. Então, família é uma coisa, casa é outra coisa, lar é outra coisa. E nós estamos sendo convidados a entender o que é um lar. Porque no lar, nós precisamos nos sentir, como ele está colocando aqui, com um mandato de serviço cristão. E essa recomendação que Emmanuel faz para nós, como é que a gente, então, pode estabelecer de maneira ideal na Terra um culto em família para fortalecer esse lar que nós queremos construir na Terra? Porque o que configura um lar que é diferente de família? Quando nós vivemos na Terra um lar, ele se perpetua na nossa intimidade. E família não. Nós podemos estar numa família, ter mãe, pai, irmãos, e a gente fica fascinado para logo acabar aquela existência, a gente ficar livre daquilo, daquela convivência. Então, quando que a gente reconhece que nós estamos construindo um lar? Quando o nosso desejo é para a eternidade. Que aquele movimento de alma, que aquela construção que nós estamos fazendo, seja para sempre. Que onde quer que nós estejamos, se nos for dado a oportunidade de escolher, nós voltaremos a escolher aquela construção que nós fizemos, chamado lar. Então, Emmanuel propõe para nós que nós façamos o culto do Evangelho no lar para irmos construindo esse lar. E ele vai dizer nessa lição que para aqueles que fazem o Evangelho no lar, depois em casa possam ler essa lição para ver as recomendações que ele faz, o passo a passo. Então ele diz assim: é aí que te visitas o adversário de ontem convertido em parente próximo e que remontas o contato de afeição querida que o tempo não apagou.
Então, duas situações: ajustes naturais, importantes e afeições que o tempo não apagou. O mundo é a grande ribalta dos teus ideais e convicções, mas é o lar, o espelho para os testemunhos de tua fé. Como nós estamos no tema fé, temos falado que no mundo a gente exerce, o mundo como ribalta, como palco, nós exercemos as nossas convicções, nós exercemos aquilo que nós queremos, que nós acreditamos, ou que é dos nossos compromissos realizar, mas é no lar que a fé se estrutura. E eu sempre me lembro daquela passagem que a gente já comentou aqui no Evangelho, em alguns momentos, algumas semanas para trás, em que nós lembramos aquela cena de Paulo com Silas, em que ele foi preso. E que no final ele fala para o carcereiro que tu e tua família estão salvos. Então, quando nós estudamos com profundidade a doutrina espírita, e nós vemos que um membro daquela família se esforça para ser cristão, implantar o evangelho no lar e se esforçar para dar os testemunhos reais de vivência no bem e de acordo com o evangelho, essa família está salva. Por quê? Porque aquele espírito que se esforça por trazer aquela mensagem de Jesus, que esforça para poder envolver os membros naquele conteúdo, se não for hoje, se a conversão daqueles que nós amamos não for hoje, não for daqui 20 anos, não for nessa existência, será na próxima. Será algum dia. Porque nunca mais nós desvinculamos daqueles espíritos que na nossa intimidade nós chamamos de família. Mesmo que eles não nos considerem. Mesmo que eles não compreendam. Então nós vamos ver, por exemplo, nos 50 anos depois, Célia, uma jovenzinha, contribuir firmemente na conversão de um avô já muito idoso. Porque a família dela, com o testemunho dela, estava salva. Ou seja, para sempre, ela iria acompanhar todos aqueles até que eles realmente pudessem se ajustar. Então, o culto do Evangelho no Lar é aquele momento que nós dedicamos um tempo para reunir a todos quando existe uma certa anuência dos corações, para fortalecer aquela congregação, aqueles membros da família, nos ideais cristãos. É a hora que a gente diz assim, nesse momento, nós seremos visitados pelos amigos espirituais que vão interceder em nosso favor. De maneira, às vezes, tão silenciosa e amorosa que nós não vamos nem perceber.
mas vai aplacar dificuldades íntimas que nós trazemos. E que naquela hora do Evangelho é o momento de sanear as nossas dificuldades mais íntimas. Então, ele diz assim: escolhe alguns minutos por semana e reúne-te com os laços domésticos, para que te possa acompanhar no cultivo da lição de Jesus. Quanto seja possível, na mesma noite e no mesmo horário, faze teu círculo íntimo de meditação e estudo. Por quê? Porque realmente nós sabemos, os espíritos superiores, eles têm uma disciplina inimaginável. Eles não estão à nossa mercê e ao nosso capricho. E quando a gente estabelece essa disciplina, nós vamos sentindo lá na frente o efeito profundamente terapêutico e que vai ficar como registro indelével em nossa memória os momentos felizes do Evangelho de Jesus. Né? Então, esse Evangelho no lar são momentos assim extraordinários. E no mundo espiritual, nós sabemos, pelos livros de André Luiz, que as famílias, nas colônias espirituais mais avançadas, elas têm o culto do Evangelho no lar. Que não foram, isso é muito importante, não foram desenvolvidos na espiritualidade, mas foram iniciados na Terra. Na Terra. E muito mais importante em relação a tudo isso, que os amigos espirituais têm comentado, né? Que aqueles espíritos que não julgam isso importante, que não acham que isso é assim tão relevante, quando eles chegam no mundo espiritual, eles são literalmente impedidos de participar dos cultos onde lá existem. São impedidos. Por que que são impedidos? Não contém elementos vibratórios para participar desses ambientes, por ausência de uma vivência dessa natureza. Pode achar bonito, mas não podem adentrar. Porque para que nós possamos adentrar, nós temos que ter aproveitamento. No mundo espiritual, só achar bonito, só boa vontade, não significa nada. No mundo espiritual mais elevado, nós só podemos participar daquilo que causa ao nosso espírito real aproveitamento. Embevecimento, achar uma maravilha, não tem utilidade nenhuma. Então somos impedidos. Aí, muitas vezes, lá, ao sermos impedidos e constrangidos, voltamos com aquilo cravado em nossa mente, da importância de desenvolver aqui. Então, vamos refletir sobre isso e nos esforçarmos para os hábitos saudáveis, salutares na Terra. Vamos fazer a prece. O nome daquela senhora? Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas,
nós te buscamos nesta hora, rogando ao seu coração amoroso, Senhor, que nos envolva, que nos proteja, para que neste domingo, Senhor, nesta manhã tão clara das nossas vidas, possamos nos entregar a reflexões profundas sobre o que temos feito na terra e quais hábitos espirituais temos desenvolvido. Que nós sejamos aqueles espíritos desejosos de nos tornarmos homens e mulheres de bem. Que o nosso viver, Senhor, seja sempre reto. Que possamos oferecer para aqueles que nos cercam o que temos de melhor. Mil vezes obrigado, Senhor, porque nos encontramos aqui em Seu nome, desejosos de aprender e vivenciar os Teus ensinamentos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, nos ampare, para que nós possamos vivenciar as dificuldades do caminho com bom ânimo, com alegria, com disposição para o bem, para que possamos vencer a nós mesmos. E manta, Jesus, nossos espíritos das vibrações do Seu amor. Visita nesta hora com sua equipe generosa e socorrista nossos irmãos que se encontram enfermos nos leitos dos hospitais. Derrama sobre eles todo o Seu amor, Senhor. Fortalece seus corpos e infunde em seus espíritos o bom ânimo. Desperta-os para tarefas maiores, quando retornarem à saúde, sejam encarnados ou desencarnados. E nós outros, Senhor, confiantes no Seu amor e na Sua misericórdia, te agradecemos, porque nos encontramos no Brasil, nessa pátria amada, Senhor, com os nossos amigos, com os espíritos que junto de nós se compromissaram de fazer o melhor, aonde quer que estejamos, em prol de nós mesmos e daqueles que nos cercam, para que este país, Senhor, em breve tempo, cumpra com a sua destinação de ser o país a levar para toda a terra a exemplificação do Evangelho vivido em cada coração. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, agora e sempre. Que assim seja.